E aí, pessoal, muito boa noite, né? Estamos começando aí mais uma live de quinta-feira, né? Quinta-feira aí com duração aí ao vivo. Já tem a Maristela que já chegou aqui, né? Boa noite, Maristela, né? Esperar aqui um pouquinho algum pessoal chegar aí, tá? Aí, enquanto isso, eu vou aqui dando alguns recados, né? YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, Ailton do Amaral, né? Que é o canal com Y e tal. E tem lá um clube de canais, que o clube de canais tem grupo no Telegram, né? E tem curso também, né? E lives às quartas-feiras agora lá no YouTube, tá? Quinta live aqui no Instagram, tá bom, gente? E aqui eu já vou começar aqui então com a frase do dia. A frase do dia é o seguinte: se você não viu com os próprios olhos, nem ouviu com os próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para sua boca espalhar. Plantar é opcional, colher é obrigatório. A sua vida depende das suas escolhas. Quem eu tenho aqui agora? Maristela Gomes, o João, Misanthropic e Luiz Seabra. Tá? Boa noite aí para todos vocês. Hoje é 16 de março, me lembra muito Petrópolis, né, que tem uma rua lá chamada 16 de março, e lembra toda aquela coisa que aconteceu lá, né, que todo mundo de repente esqueceu por causa da guerra da Ucrânia, né, aí esqueceram um pouquinho a guerra da Ucrânia porque o deputado lá falou besteira. Agora esqueceram que o deputado falou de besteira por causa do filme do fulano de tal lá, que colocou idiotice lá no filme. E por aí vai, gente. E por aí vai. A mídia cada vez mais procurando uma coisa para a gente focar a nossa atenção e esquecer aí as outras coisas, né? É um grande... Estamos passando por uma época, por uma era muito interessante, uma era bastante curiosa, né? Sobre essa coisa da mídia, das redes sociais, né? Aquele filme Não Olhe para Cima, não sei se vocês viram aquele filme. Ele fala muito do tempo que nós estamos vivendo, né? Dessa época bastante complicada que nós estamos vivendo, que as pessoas estão deixando de ter, digamos assim, a personalidade própria e estão adquirindo personalidades que a mídia, que, né, o comum impõe a elas, né? É bem preocupante isso, bem complicado. Não digo a vocês que não existia, né? Quando eu era mais novo, é claro que existia, mas não dessa forma, gente. Não dessa forma. Está muito, assim, forte isso, né? Mas por causa aí de mídias sociais e tudo mais, né? Tem aí a Marta Conceição, que entrou, e tem o Moraes Chalem. Valeu, queridos. Tá? Um grande abraço aí para todos vocês aí que estão aqui na live, tá bom? Um grande abraço mesmo, tá? Na live passada, muito assunto, principalmente daquele assunto do Moisés, né? Possivelmente sendo Akhenaton, né? Aquele assunto rendeu bastante, mas é uma teoria como várias outras teorias, né? Tá? Mas foi um assunto bastante interessante aí da live de ontem, que rendeu um bocado de perguntas, um bocado de curiosidade, né? E é tudo na base do talvez, quem sabe, alguém falou, escrever em algum lugar. Infelizmente, história ainda é muito assim, né? História, as provas documentais existem, mas elas são, se você levar em consideração o tamanho das informações que a história tem, e as evidências que se tem a respeito disso, é muito pouco, né? Há um equilíbrio muito complicado, muito efêmero nisso aí, tá? No que a história tem de informação, de que ela tem realmente, de coisa que ela pode dizer, não, isso aqui realmente aconteceu. Tá? Então, quem trabalha com história sabe essa dificuldade que se tem, e hoje em dia, né, vários historiadores... Hoje em dia não, isso já acontece há muito tempo, né? Distorcendo a história para as ideologias desses historiadores, né? Vários historiadores pegando a nossa história e desprezando, né? Desprezando a história brasileira, desprezando principalmente a atuação
dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, né? Sempre aquela coisa do complexo de vira-lata, né? Tá? E tem muito professor de história assim, né? Na época que eu estudei, quando eu era aluno, era uma outra coisa, né? Era um exagero do outro lado, né? Era um ufanismo exagerado também, né? Então não se fazia uma análise, daquela análise dos personagens, né? Aquela análise, não, vamos falar do Tiradentes? Não, Tiradentes foi um herói. Não, eu quero falar da pessoa Tiradentes. Quem foi o cara, o sujeito Tiradentes? Isso aqui é interessante da história. Não o que contam dele, né? Quem foi, o que o levou a fazer o que ele fez. Essa é a parte bacana da história, né? Quais foram as circunstâncias que levaram determinadas pessoas, que eram pessoas comuns, a de repente se transformarem em grandes heróis, né? Em grandes personagens, né? Muito também porque escritores posteriores encheram a bola, né? A gente sabe disso, né? Oi Marina, tudo bem? Pessoas que encheram a bola desses personagens, tá? Então é bem... A história, gente, o estudo da história, ela é muito complicada porque as pessoas não a consideram ciência exata. Não é, mas deveria ser. Por quê? Porque se você está contando uma história, você tem que se basear em uma prova concreta e não em achismos. Porque muito historiador conta achismo, muito historiador depreende coisas que surgiram da cabeça dele. Então isso não é história, né? Isso não é o estudo da história. E o estudo da história, no meu caso, por exemplo, me levou ao estudo do ocultismo, né? Quando eu comecei a estudar ocultismo, eu olhava para o Eliphas Levi e falei, quem foi esse cara? Quem foi Eliphas Levi? O que o levou a escrever, né, Dogma e Ritual de Alta Magia? O que o transformou no Eliphas Levi que nós conhecemos hoje? A pessoa Eliphas Levi, né? Essa é a parte bastante interessante da história, né? Você conhecer o personagem, não a magia. A magia é importante, que você conhecendo a magia, você entende a cabeça das pessoas, né? Abramelin, quem será que foi Abramelin, gente? Um personagem fictício, né? Quem será que foi esse Abramelin? Será que foi um personagem inventado? Né? Da onde é que surgiram as Goécia, as chaves de Salomão? De onde é que surgiram isso? É um mistério terrível, gente, porque são coisas que surgiram de repente. Pá! Oi, Glênio, tudo bem? Entendeu? Então são coisas que surgiram de repente. De repente. Tá? E você não tem algo que diz assim, bom, o livro da Goécia surgiu... o livro da Goécia diz que foi escrito por Salomão. Mas será que Salomão escreveu aquilo tudo? Será que Salomão realmente era aquele cara que teve não sei quantas, 400 mulheres? Você imagina um cara ter 400 mulheres? Isso é um negócio... Tá, além de ele ter tentado a conta das 400 mulheres, ele ainda criou a Goécia, ele ainda namorou com a rainha de Sabá. O cara era o cara, né? Tá? E a gente sabe que se ele era um ser humano, é humanamente impossível fazer tudo aquilo que foi atribuído a Salomão, não é mesmo? Então Salomão passou a ser um símbolo. Na realidade é um símbolo, né? É um personagem, um símbolo, né? Tá? Acredito, o Glenn está dizendo que a Goécia tem tido sua origem dos anjos caídos do começo da criação. O Glenn, pode ser, mas se você olhar do ponto de vista da história, né? Cadê os anjos caídos? Olhando do ponto de vista da história, tá? Cadê os anjos caídos? Cadê o evento que aconteceu isso? Cadê a prova do evento que ocorreu isso? Entendeu? Isso do ponto de vista da história, tá? Do ponto de vista de fé, do ponto de vista... Aí é outro papo, aí eu não estou nem entrando nisso aí, nesse critério, tá? Mas eu estou falando de como a história vê as coisas, tá? Bom ou ruim, a história vê as coisas dessa forma, né? Ela vê desse jeito,
Tá? A Goécia é um grande mistério, porque, tá bom, a Goécia pode ter sido a origem dos anjos aí caído no começo da criação, mas cadê a evidência, entendeu? História pensa assim, tá? Deixa eu ver. 400 mulher é fácil, mas hoje, ainda mais hoje com o azulzinho, João, nem com o azulzinho você consegue. Nem com o azulzinho, cara, porque é muita raça de mulher. Nem com o azulzinho, cara, pode ser o Sansão, bicho. Dar conta daquilo tudo é brabo, João. Tá, não é fácil não. Tá, e fora outras coisas que atribuíram para o Salomão, né? A gente sabe que é humanamente impossível isso, né? Mas é importante que a gente tenha esses personagens, que a gente tenha esses mitos, né? Que servem até de incentivo para as pessoas. E aí, Alexandre, tudo bem, querido? Tudo tranquilo? Boa noite. Tá? Servem de incentivo, sabe? Eu acho que... Eu não sou contra ver essas histórias. Eu estou falando só do ponto de vista da história. Como a história estuda isso. A história precisa de ter algo... É a mesma coisa a história oral. Tá? A minha dissertação de mestrado foi em cima de história oral. O que é história oral? Você pega o personagem que viveu determinada experiência, você entrevista esse personagem e em cima da entrevista desse personagem você vai colhendo evidências. Você vai, pega menções que esse personagem fez. Então, tudo você trabalha em torno do que esse personagem fala para você. Tá? O personagem da minha dissertação de mestrado foi um palestino que viveu lá durante a criação do Estado de Israel na Palestina. Tá? Foi o palestino que veio para cá do Brasil fugido. Tá? E uma pessoa extremamente difícil de se tirar informação porque ele tinha muito medo de falar as coisas. Né? E baseado na informação que ele falou, eu fui pesquisando, fui correndo atrás, fui vendo, né? E fiz aqui a minha dissertação. Mas a história oral ela tem um perigo muito grande, gente, porque o cérebro ele prega peças na gente. Quando você tem uma lembrança muito antiga, né, você começa a perder detalhes dessa lembrança e a tua imaginação começa a colocar coisas. Isso é normal do ser humano, faz parte na neurociência que eu andei lendo, que eu andei estudando. Isso é fato, tá? Fato, né, que o cérebro ele vai preenchendo coisas. Então, quando você entrevista uma pessoa que viveu uma coisa há muitos anos atrás, tem que levar em consideração isso também. Tá? Na história foram destruídos diversos templos e todos os seus arquivos. Só foi aproveitado aquilo que cada rei achou interessante preservar e modificou para a sua cultura. Essa é a minha opinião pessoal. Não, você está correto. Você está correto. Tá? A história, às vezes, quase sempre, ela é escrita por vencedores. Não é isso? Por exemplo, se você olhar a Segunda Guerra Mundial, quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Ah, tá. Estados Unidos. Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial. Dali para frente, ele só colocava filmes em que o alemão era o bandido e o americano era o mocinho. Né? Sempre o mal era o alemão. Por quê? Porque eles contaram a história. Entendeu? Eles contaram a história. Né? Só recentemente que está havendo uma revisão nisso, né? Até no próprio julgamento de Nuremberg, né? As pessoas foi entrado mais em detalhe sobre, por exemplo, que o depoimento dos criminosos de guerra, né? Nazistas que estavam sentados lá no banco, né? E há um depoimento do Hermann Goering bastante interessante, que ele falou assim: nós estamos aqui sendo julgados como criminosos de guerra, mas se nós vencêssemos a guerra, nós estaríamos julgando vocês como criminosos de guerra. Tá? Entendeu? Então tem muito disso também. Tem muito. O historiador ele tem que ter um olhar muito crítico e prestar muita atenção nisso. Tá bom? Por exemplo, como foi a União Soviética que venceu a guerra?
junto aí com os americanos, com os ingleses, né? Como eles venceram a guerra, o Stalin, ele era um ditador pior do que o Hitler, muito pior do que o Hitler. Mas como ele era aliado dos americanos, a propaganda americana dentro do lado dos Estados Unidos o chamavam de Tio Joe, né? Entendeu? O tio Joe lá da Rússia está ajudando a gente aqui. Eles não mencionavam que ele era um ditador sanguinário, que ele era pior que o Hitler, que o regime comunista era uma ditadura muito, muito sanguinária, muito, muito ruim. Eles não mencionavam isso. Entendeu? Por quê? Porque ele estava do lado deles. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aí já era tarde demais. Já era tarde demais. Né? Os nazistas passaram a ser os bandidos, como eram, né? O regime nazista foi uma ditadura também, tá? Que matou muita gente e tudo mais. Tá? Mas o Stalin, a ditadura comunista também era. Mas por que ninguém falou mal da ditadura comunista? Porque eles lutaram ao lado dos aliados contra os nazistas. Então há essa distorção realmente da história, viu, Glenn? Há essa grande distorção, que é uma coisa que o historiador não pode se deixar levar. Ele tem que prestar atenção. Né? Eu sempre digo, tudo bem, o símbolo da suástica é proibido, perfeito, tem que ser proibido mesmo. Agora a foice e o martelo também, porque também foi igual. Tá? Se vocês olharem os vídeos, né, da época, um copiava do outro. Tá? Belmonte Norma, isso aí. E aí, Belmonte, tudo bem? Tranquilo? Tá? Um copiava do outro. Tá? E hoje só tem uma parte do negócio que está demonizada, que deve ser demonizada. Tá? Não estou dizendo que não deva ser, deve ser. Mas também tem outras partes que está havendo uma releitura disso, dizendo que eles são bonzinhos, né? Estão querendo voltar com esse regime para o mundo. Tá? E a coisa não é bem assim. Né? A gente sabe disso, que não é bem assim. A história diz isso. E é uma história que não é uma história de achismo. É uma história que tem vídeos, que tem filmes, né? Tem aí, mostra os campos de concentração, mostra os gulags russos, soviéticos. Então tem material. Tem prova material. Então, essa parte da história, século XX, ela não é achismo. Você tem o material. Tá? O problema todo é a interpretação que se dá disso hoje, que é complicado. Né? Então, o historiador passou a ser o fanboy, né? Passou a ser aquele cara que torce. Ou ele torce por um lado ou torce para o outro. E isso não funciona. O historiador não pode ser assim. Né? Eu falei na live passada, historiador não pode ter fé. Ele não pode ter time de futebol, ele não pode ter partido político, historiador ele não pode ter nada disso, porque isso tudo vai influenciar no julgamento dele. Eu já vi historiadores com julgamento sendo influenciado por religião. Já contei essa história várias vezes. Entendeu? Arqueólogos sendo influenciados por religião, né? Jericó foi um exemplo que eu dei para vocês. Então é bem, sabe? É muito chato isso, sabe? Mas é o que acontece, tá? Belmonte Norma chegando por aqui. João Misantropo, perfeito, fosse martelo 1000 vezes pior. Glênio, mas o símbolo da suástica, se eu não me engano, tem uma imagem do Buda que foi construída em uma montanha. Esse símbolo é bem antigo. Sim, Glênio, perfeito, bem antigo. Tá? É um símbolo, inclusive o Hitler tirou esse símbolo deles, né? Do Tibete, né? Lá dos budistas. Só que ele pegou o símbolo e deu uma invertida nele. Tá? Ele inverteu o símbolo e esse símbolo passou a ser um símbolo maldito. E que não era um símbolo bom. Então o próprio Hitler fez com que esse símbolo se tornasse um símbolo odiado. Sim, a suástica ainda é utilizada lá no Tibete, né, nos monges lá, no budismo e como um todo, como um símbolo bom. Tá?
Mas, infelizmente, é outra coisa também que as pessoas não entendem. Muito pouca gente sabe isso que você sabe, Glenn. Muito pouca gente sabe. Entendeu? Esse é que é o problema. Tá? João Misantro, foi esse martelo matava o próprio povo até hoje só para olhar para Venezuela e Cuba. Não é isso? Tá? E há uma cegueira, né? As pessoas não olham, as pessoas viram fanboys. Tá? E nesse coisa de virar fanboy, você fica cego. Entendeu? Você não enxerga o que tem de ruim naquilo que você está defendendo. Não, porque nada é bom, completamente bom, e nada é completamente ruim. Né? Tudo tem o seu lado bom e lado ruim. Tá? Belmonte Norma, Clint Eastwood dirigiu 2 filmes que na verdade são só sobre a Batalha de Iwo Jima. Só que um na visão dos Estados Unidos e outro na visão do Japão. Ele mostra que não tem herói e vilão numa guerra. Exatamente. Principalmente aqui no Brasil, que as pessoas viram fanboy. Gente, é uma guerra lá na Ucrânia, que teve suas razões de acontecer. Tá? Os dois lados são culpados pela guerra existir, porque ninguém briga sozinho. Entendeu? Os dois lados são culpados e as pessoas ficam torcendo. A mídia brasileira está torcendo. Dá para sentir nitidamente que a mídia brasileira está torcendo. Está tomando um lado. Né? E é uma coisa que a gente não tem nada com isso. Nós aqui estamos longe, a gente não tem nada com isso. O problema deles lá é um problema muito antigo. Essa coisa da Ucrânia não começou agora. É um negócio antigo. Da história da Ucrânia. O próprio Stalin mesmo, né? Não sei se vocês já ouviram falar da palavra Holodomor. Tá? Pesquisem na internet Holodomor, com H. Holodomor. Tá? Que foi uma devastação que o Stalin fez na Ucrânia. Tá? Stalin simplesmente matou cidades inteiras de fome. Ele tirou a comida das cidades, tirou todo, não deixou ninguém sair da cidade, não deixou entrar nada na cidade. As pessoas morreram de fome. Fome. Tá bom? Fome. Tá? Então esse aí é o tio Joe, que a propaganda política da guerra falava, né? Uncle Joe, o Uncle Joe, porque o nome dele era Joseph Stalin. Na realidade, Stalin não era o nome dele, tá? Stalin foi um nome que ele atribuiu a ele mesmo, que chamava Stalin em russo é homem de aço, tá? Foi o nome que ele se deu, tá? Então era Joseph Stalin. E era o Uncle Joe, era aquele personagem bonzinho que a propaganda falava, não é isso? Oi Maísa, tudo bem? Tudo bom? Igor Muniz também entrou, Belmonte Norma, religião e política influenciam os historiadores sim. Basta ver as bobagens que o Rodrigo Silva, eu não sei quem é Rodrigo Silva, tá? Dizem os professores de esquerda da faculdade há muitos anos. Pois é, tá? Distorcem a história pro lado deles, né? Não é Belmonte? Distorcem. E não pode ser, isso não é professor de história. Tá? Ele está ensinando ele está ensinando o quê? Está ensinando política. Não está ensinando história. A história você não pode ter visão política. Você não pode ter nenhuma interpretação política para o que você acha que é bom ou o que você acha que é errado. Tem Belmonte? Tem muito no Brasil. E isso é atribuído, né, a um camarada chamado Antônio Gramsci. Ele foi um grande filósofo, teórico, comunista. Inclusive, ele era italiano, foi preso pelo Mussolini, né? Foi ele que criou todas essas teorias, né? Dizendo o seguinte: olha, na guerra a gente não vence mais. O comunismo não entra mais no mundo à força. Nós temos que dominar o coração e mente das pessoas. Então nós temos que invadir as universidades, invadir as escolas, invadir os teatros, invadir invadir a mídia. Tá? Assim a gente vai ganhar. E a gente está vendo que realmente está funcionando, né? A tese dele, porque você tem um bocado de criança nova, um bocado de moleque, tudo com a cabeça feita, né? E quem é pai hoje tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Em ver o que está sendo ensinado para o seu filho. Muito importante o pai acompanhar, tá? E ver o que está sendo ensinado para o seu filho.
tá, que estão fazendo lavagem cerebral no seu filho, tem que ficar muito em cima disso aí, tá? João Misantrópico, a suástica matava inimigos da nação germânica. Guerra é guerra, né? Inocentes sempre irão morrer, mas a herança tecnológica dos nazistas do mundo usufrui até hoje. Por que a gente está mandando foguete para a Lua? Por que a gente botou o satélite em órbita? Né? Isso é tecnologia nazista, gente. Isso é tecnologia nazista. O Fusca, gente, que foi o veículo mais vendido do mundo. Tecnologia nazista. Né? Quando terminou a guerra, os Estados Unidos criaram um projeto chamado Paperclip. Então, ficou os Estados Unidos, a Inglaterra, a Rússia e a França brigando para chegar lá na Alemanha e trazer os gênios, né, os cientistas alemães para si. Os Estados Unidos deram sorte porque pegaram o Wernher von Braun, que era o cabeça das bombas V2, né, que era o cara que projetou as bombas V2. Então eles pegaram o Wernher von Braun e a equipe toda dele, deu sorte. O que eles fizeram com o Wernher von Braun? Wernher von Braun era um nazista, gente. Ele era da SS. Tá? Transformaram o Wernher von Braun num cara bonzinho. Por quê? Para poder pegar e vencer a corrida espacial com a Rússia. A Rússia também pegou gente, cientistas, né, da Alemanha, e trouxe para lá. Tá? Só não pegaram cientistas nucleares porque todos já tinham ido para os Estados Unidos antes. Né? A maioria dos cientistas nucleares judeus fugiram para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não precisou na Alemanha catar cientista nuclear. Né? Ficou muito pouco cientista nuclear na Alemanha e a pesquisa nuclear deles estava no estágio muito ainda inicial. Né? Tá? Foi o grande entendimento do Stalin. Né? O Stalin ele tomou rapidamente Berlim. Eu vou tomar Berlim e trazer os cientistas nucleares da Alemanha, todos para mim, para eu poder inventar bomba atômica. Não deu certo porque todos os cientistas já tinham ido para os Estados Unidos e quando ele olhou as pesquisas atômicas da Alemanha estava muito incipiente ainda. Né? Tá muito incipiente ainda. Tá bom, João? Glênio, os 4 elementos primordiais correto? O símbolo da suástica? Sim. Tá, sim, mas isso é uma visão, Glênio, uma visão ocidental, tá? É uma visão ocidental, porque essa coisa de 4 elementos, isso é muito greco-romano, tá? Egípcio, e houve uma interpretação disso, mas para os budas não era essa a visualização, tá? Os 4 elementos é muito ali de hermetismo, daquela região ali. Tá? Foi muito ali os grandes filósofos gregos que criaram essa ideia de 4 elementos. Tá? Porque no Oriente a visão era totalmente diferente. Né? Você tinha prana, você tinha outro tipo de... que na realidade eram os 4 elementos, mas com uma visão bem diferente, né, dos orientais, mas tudo bem, encaixa sim os 4 elementos lá, tá, Glenn? Encaixa sim, tá? João Misantrópico, desculpa os erros de digitação, estou bebendo umas aqui, de boa, cara, tranquilo, né? Vander Guima entrou, valeu, Aslan Bedeschi entrou, Klaus Lux entrou, deixa eu ver aqui, peraí, Atlântica Rádio, valeu, Marcelo, tudo bem? Tá? Grande Ailton Amaral, que é isso, cara, grande nada. Tá tudo bem aí. Entendeu, gente? Então tem essas coisas, né? João Pedro Galar que entrou, né? Boa noite. Professor, estou lendo muita coisa sobre a lei de Telemann. Gostaria de fazer uma pergunta. Ele atua na maçonaria também? Não, a maçonaria não olha Telemann, não. Tá bom? Maçonaria, preste atenção. A maçonaria que eu frequento, que é o Grande Oriente do Brasil, né, que são aí as grandes lojas, né, não olha Telemann, tá bom? Aliás, nem é falado Telemann, entendeu? Talvez alguém comente alguma coisa, tá? Mas a maçonaria não fala muito de Telemann, não, tá? Eu sempre falo para vocês, gente, se vocês estão procurando estudo de ocultismo, estudo de esoterismo, até de exoterismo,
Não, a maçonaria não é o lugar para isso. A maçonaria estuda no máximo filosofia, tá bom? A maçonaria não é o lugar para quem busca informações de ocultismo, tá? Ela não é o lugar para isso, tá? Não é. Pode ser que tenha sido, tá? Mas pela própria história da maçonaria, pelo próprio histórico da maçonaria, a gente vê que isso não faz sentido, porque a maçonaria começou aonde? Em guildas de pedreiros. Os pedreiros se reuniram, formavam grupos fechados, né, para não passar o conhecimento para qualquer um, para ficar só o conhecimento entre eles, e também para poder receber pedreiros que vinham de outra cidade. Então tinham toda uma ritualização, uma iniciação, né? Começou nisso. Mais adiante, bem mais adiante, a maçonaria resolveu não ser mais aquele grupo de pedreiros. Ela resolveu abrir um pouco e deixar de ser grupo de pedreiros. Então começou a deixar entrar alguns filósofos, aí entraram padres, entraram rabinos, entraram ocultistas, entraram várias pessoas que influenciaram, todas elas juntas, na maçonaria que é hoje. Ou seja, em vez de ser uma maçonaria operativa, que era uma maçonaria só de pedreiros, né, hoje ela é uma maçonaria especulativa. Tá? Ou seja, ela contém toda a simbologia que os pedreiros utilizavam. Tem lá a talhadeira, tem o martelo, tem a colher de pedreiro, tem um plumo, tem um nível, tem todos os símbolos de pedreiro, mas todos eles voltados para a filosofia. Tá? Voltados para a filosofia. Por exemplo, você pega um martelo e uma talhadeira, para que serve? Serve para talhar você, para você ser transformado numa pedra polida, porque você, de pedra bruta, você seria uma pedra polida. Tá? Então passou a ter significados filosóficos, tá bom? Então muito cuidado. Eu quero entrar para a maçonaria, eu quero estudar ocultismo. Não é o lugar. Não é o lugar. Tá? Sigam outras ordens, Rosa Cruz, qualquer outra ordem, Telema, qualquer uma, tá? Mas maçonaria não vê nada disso, tá bom? Viu, João? Belmonte não, Ailton, como lidar com religiosos? Vivo no meio cristão e ouço as pessoas falando abobrinha e nem consigo explicar o que eu penso. Eles não sabem nada e querem me contrariar sendo que eu estudo. O Belmonte, melhor coisa nessa situação é ficar quieto. É a melhor coisa, porque você jamais vai conseguir convencê-los de alguma coisa, jamais. Tá? A lavagem cerebral está feita, você não vai conseguir convencê-los. Você tem que conviver o melhor possível com eles, então evita a discussão. Evita a discussão, é a melhor coisa, entendeu? É a melhor coisa, entendeu? Quando eles forem te criticar, você fala assim: olha, eu respeito vocês, eu quero que vocês me respeitem. Pronto, acabou. Tá? E não discute, porque só dá confusão e não leva a lugar nenhum, Belmonte. Lugar nenhum. Vai por mim. Experiência própria. Tá? Não vai a lugar nenhum. Melhor coisa, tem situações na vida que a pessoa fala que entra aqui, boca fechada, não entra mosquito, né? Tá? E essa é uma situação, tá? É uma situação. Glênio, correto. João Pedro Galaca, filosofia em geral ou alguma específica? Não, filosofia em geral, tá? Em geral, tá, João Pedro? Em geral, filosofia em geral, tá? Se o Aleister Crowley foi maçom, não tem nenhuma prova concreta. Eu, pessoalmente, creio que não, porque o pensamento dele não caberia na maçonaria. A maçonaria é muito conservadora para caber um Aleister Crowley lá dentro, tá? Muito conservadora. Tá? Então o Crowley, com as seus rituais, suas experiências, com a própria fama que ele tinha, ele jamais entraria para a maçonaria. Jamais entraria. Tá? Pode ser que ele tenha entrado para alguma ordem que se chama maçonaria, mas que não era a maçonaria. Pode ser. Tá? Mas eu não tenho nenhum histórico do Aleister Crowley ser maçom. Tá? Justamente porque o pensamento maçônico não se encaixa em Telema. Eu sei que vocês estão sendo escandalizados pelo que eu estou falando,
Tá? Mas o pensamento maçônico não se encaixa com Telemann. Não. Tá? A maçonaria é outra coisa, é conservadora. A maçonaria é conservadora. Tá? A maçonaria, o tipo de ritual que o Crowley faz, nossa senhora, ele ia ser expulso da maçonaria na mesma hora. Tá? A cabeça dele, né? A cabeça dele, entendeu? Não caberia não, tá? Olha, esses dias eu tive na minha loja, isso já faz um tempo, tá? Conversando lá com o maçom velho, eu falei do rito Memphis Mizraim, que tem o dedo do seu Aleister Crowley, do rito Memphis Mizraim. Nossa, para de falar macumba, isso é macumba, macumba, isso é macumba, para de falar nisso, isso é uma heresia. É o que a maçonaria pensa de Crowley. Então, não há nenhuma condição de Crowley ser maçom. Tá? Não se encaixa. Telemann e maçonaria não se encaixa. Há a maçonaria que eu conheço, tá, gente? Porque tem um monte de maçonaria por aí de todo jeito. Mas Crowley provavelmente não dá, gente. Telemann e maçonaria, putz, é água e azeite. Tá bom? Vai por mim. A Otto é citada como núcleo mais interno. Não, João Pedro, a Otto não tem nada a ver com maçonaria. Nada a ver. A Otto é uma sociedade secreta criada à parte. Não tem nada a ver com maçonaria. Tá bom? Otto nunca teve nada a ver com maçonaria. Tá? Isso é outra né? Digamos assim, lenda urbana. Tá? Otto não tem nada a ver com maçonaria. Tá bom? Não era círculo interno de forma nenhuma, tá? Porque eu estou falando para vocês, a filosofia maçônica não se encaixa com a filosofia da Telemann. Não tem como. Tá? Podia acontecer como hoje existe aí espalhado pelo mundo inteiro, maçonarias de todo tipo, que não são maçonaria, mas se chamam de maçonaria. Né? Tá aí coalhado, a internet tá cheia. Tá? Mas não é a maçonaria que eu conheço. Não é a maçonaria que a gente chama de maçonaria aceita pelo mundo inteiro. A mesma maçonaria. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, viu, João Pedro? Que não creio que Crowley tenha sido maçom. Tá? Mesmo nas ordens não maçônicas que ele entrou, ele brigou. Tá? Entendeu? Mesmo nas ordens que ele entrou, ele brigou. Tá? Ok? Uma pergunta: o senhor já leu o livro da lei? Li várias vezes, querido, várias vezes. Eu tenho um monte de Liber aqui, um monte de... Telemann é uma das coisas que eu mais estudei, tá? João Pedro, eu gosto muito de Telemann, gosto muito da filosofia de Telemann. Viver Telemann hoje em dia é difícil, tá? Porque a Telemann, principalmente ela fala de liberdade, de pensamento livre, tá? E o mundo não está indo para o pensamento livre, né? A gente está vendo que não está indo, tá? Então cada vez mais a Telemann está sendo mais, digamos assim, virando algo bastante... Daqui a pouco vai ser um estudo tão escondido, né, que vai virar uma sociedade secreta, tá? Mas sim, já li várias vezes o livro da lei, li várias obras de Crowley, li várias biografias de Crowley, estive na casa dele, a casa que foi atribuída a ele, né, no Reino Unido, tá? Estudei bastante Crowley, tá? Bastante Crowley. Eu acredito que ele tenha recusado o convite, tenha sofrido perseguição, represália na época. Crowley sofreu muita perseguição, muita represália, tá? Ele é um cara diferente, gente. Ele é um cara diferente, tá? Então, segundo ele, foi ditado por uma entidade chamada... sim, tá? A entidade que ditou para ele Telemann, né? Foi toda essa entidade, né, que ditou, inclusive, a mulher dele, né, incorporou essa entidade lá no Egito, isso, e ditou para ele aí bastante coisa da Telemann, tá?
Crowley foi a filosofia de Telemann, ela é muito livre. Ela é tão livre, mas tão livre, que não se encaixa em lugar nenhum. Não se encaixa na maçonaria, não se encaixa na Rosa Cruz, não se encaixa, porque o pensamento ele é muito diverso do pensamento filosófico de hoje em dia, ou daquela época, né? Porque a Telemann ela começou ali na era vitoriana, ali, século XIX, que era uma época em que as pessoas ficaram completamente reacionárias, né? O conservadorismo ali da Rainha Vitória, né? Era vitoriana, entrou muito enfurnado na Inglaterra. Depois esse conservadorismo foi para o mundo inteiro, né? Graças a Deus a gente se livrou disso, né? Tá? Então o tempo que Crowley viveu foi um tempo muito complicado para ele, que ele estava tentando passar algo libertador numa época em que o conservadorismo era muito grande. Tá bom, João Pedro? Manaíra Milhão entrou, é isso aí. João Pedro Galarca, sim, compreendi. Belmonte Norma, é verdade que o Edward Kelly pediu para dormir com a esposa do John Dee, alegando que foi um anjo quem disse? Isso não tira a credibilidade da magia enoquiana? Que mago mais esperto? Não tira a credibilidade da magia, tira a credibilidade do mago e não da magia, né? Você vê muita gente aí que é seguidor de magias legais e os caras não são, tá? Isso não tira a credibilidade da magia enoquiana, tira a credibilidade do cara, porque afinal de contas ele é um ser humano. Todo ser humano, gente, todo ser humano, ele pode estar seguindo a maior magia do mundo, ele é passível de erro, ele vai errar, tá? Ele vai errar. Por maior que seja a magia que ele está seguindo, né? O próprio Crowley cometeu erros também, né? Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito, tá? O Edward Kelly não era um cara perfeito também, embora ele tenha sido parceiro do John Dee, tá? Mas a gente não pode chegar e dizer assim, pô, essa magia ruim porque um dos caras fez. Não pode. Uma coisa é a magia e outra coisa é os caras, tá? Ser humano é passível de erro, ser humano erra, ser humano comete coisas erradas. Por isso que a gente não deve colocar ninguém no pedestal, tá? Todo ser humano comete erros. Agora, isso não desacredita a magia enoquiana. Se fosse assim, Crowley, hein, gente? Nossa Senhora! Entendeu? Aí Telemann ia ser desacreditada, né? Porque Crowley, o que aquele cara fez de doideira, tá? E não dá para ser desacreditada em Telemann, tá bom? Então a pessoa é uma coisa, a magia é outra, né? Edgar Silva entrou, valeu Edgar, começou a me seguir aí, chegou, boa noite Edgar. João Pedro Galarca, segundo ele é o próximo passo da humildade. Que era eu não. Ih, João Pedro, eu perdi o fio da meada nessa afirmação tua aí, tá? Belmonte, não me desculpe, mas para mim o Crowley não passa de um maluco. Ele era um maluco, né? Esse ocultismo dele era bem araque. Ele era um cara que gostava muito de ocultismo, ficou pirado, pesquisa o que era o bolo de luz dele. Sim, tá, mas não era normal, ele não era normal. Não era, esse pessoal, Belmonte, que tem essas sacadas, não são gente normal. Gente normal não tem algumas sacadas, tá? Gente normal não consegue pensar diferente. Ele era maluco, sim, completamente, tá? Completamente louco, tá? E os seguidores dele, mais loucos ainda, né? Porque o Raul Seixas, né? Maluco beleza, né? Tá? Era um cara também totalmente fora da curva. E essas pessoas, Belmonte, são pessoas fora da curva, tá? Principalmente pessoal que lida com magia, tá? Eu sempre falo aqui, você tá trabalhando com magia, mas olha, tem um pessoal tudo doido que me segue aí. Que quem lida com magia, quem conhece magia, é tudo doido. Tá? E o Crowley não fica de fora, tá? Ele teve algumas ideias malucas, sim, tá?
bem malucas, tá? Mas não dá para tirar o que ele fez de bom, tá? João Pedro Galar, é uma leitura muito boa, né? Ah, sim, com toda certeza. Hugo Meirelles entrou, valeu, Hugo. Aslan Bedeschi, o que o senhor acha de Arthur Waite e Pafo? São bons autores para iniciantes? Para iniciante, cara, é meio complicado, tá? Mas não existe na literatura mais primitiva, mais antiga de ocultismo, nada para iniciante. Não existe, tá? Literatura para iniciante começou agora, aqui no século XXI, mas se você olhar para a literatura de iniciante, dá vontade de enfiar o dedo na garganta e blá, tá? Então, mesmo que não seja livro para iniciante, é importante, Aslan, que você leia, porque o caminho da magia não é um caminho fácil, ele não é um caminho, não é um caminho do estudo do ocultismo, ele não é um caminho que você começa fácil, é um caminho que você rala muito, tá? Rala muito no início, tá bom? Então, eu acho que você tem que ler Arthur Waite, você tem que ler Papi, sim, tem que ler todos eles. Não entendeu, lê de novo. Se não chegou a um determinado ponto da leitura que você não entendeu, pesquisa, pergunta, sabe? Mas não existe em ocultismo livro para iniciante que seja bom, tá? Não existe, tá? Você pode fazer um caminho para você fazer são cursos, né? Mas literatura para iniciante, Aslan, é muito difícil encontrar. Às vezes as pessoas me perguntam, Ailton, literatura para iniciante, quando você olha aquela literatura de iniciante, é tudo besteira, sabe? Então, eu não comecei com literatura de iniciante. Eu comecei com 14 anos de idade lendo Moral e Dogma, lendo Dogma e Ritual de Alta Magia, lendo esse negócio, cara, com 14, 15 anos. Você imagina, 14, 15 anos é uma criança. Tá? Eu fiquei lendo aquele negócio e não entendia, e corria atrás e perguntava e saía, entendeu? Eu fui entender 10, 20 anos depois. Entendeu? Mas esse é o caminho do estudo do ocultismo. Não é um caminho fácil, Aslan. Se alguém está te mostrando algum caminho fácil, toma muito cuidado, porque não é. Tá? João Pedro Galar, ele é um bom escritor, né? João Pedro Humanidade, João Pedro Galar, o mapa astrológico dele é bem interessante, sim. É um mapa é um desafio, né? É um desafio, não é isso? E aí Souza Ribeiro entrou, Belmonte não, mas quem gostava muito do Crowley era o Jimmy Page, sim, guitarrista do Led Zeppelin. Ele já até morou em Bolenstein Rock, só que morria de medo. Aliás, grande música e grande banda, sim. Esse pessoal, gente, não sei se vocês viram esse documentário dos Beatles que está passando no canal da Disney, Get Back. Cara, o processo criativo deles é de cair o queixo. Eles tiravam música assim, ó, pá, na hora. Tá? Esse pessoal não é normal, gente. Não é normal. Tá? Eles têm que ser meio doido. Senão eles não conseguem, entendeu? Então a loucura faz parte da genialidade, né? A genialidade está sempre junto com a loucura. Tá? Sempre junto com a loucura. Tá? João Pedro Galar, comecei com Eliphas Levi. Cara, você escolhe um para começar, aquele que você acha que é mais legal, e cai em cima, tá? Tá, gente? Glênio 7, correta, a perfeição jamais existiu, mas a evolução continua como uma serpente que se alimenta e só cresce dia após dia, idêntica à escada do infinito, degraus. Exatamente. Aslan Bedeschi, eu não sou aspirante a mago, só um demolé, apenas me interesso por religiões e espiritualidade. Mas é isso aí, não existe mago, né? Existem pessoas que se dizem, que são magos, tá? Mas não existe mago. Eu sou mago. Mago é aquele que faz magia. E magia é um negócio complicado. O que é magia para você? O que é magia para as pessoas? Magia é você pegar a varinha do Harry Potter e falar, né? E vingar de um Leviosa, sei lá, tá? As abracazabra, sei lá.
Não é, isso não é magia. Magia é o entendimento das forças da natureza. Como é que elas funcionam? Como é que os sábios antigos, né, Eliphas Levi, né, esses sábios antigos, olhavam para o mundo sem ter um instrumento científico, sem ter nada. Eles olhavam para o mundo com o poder de observação deles. Então eles tiravam a conclusão do mundo, segundo eles, segundo o pensamento deles. Era a conclusão que eles tiravam. Isso, então, é magia. Né? Os 4 elementos é um negócio... gente, os 4 elementos é uma sacada. É uma puta sacada. Porque os caras não tinham microscópio, não conheciam o átomo, né? Eles tentavam descobrir de que são feitas as coisas. Mas espera aí, tudo tem um pouquinho de terra, tudo tem um pouquinho de ar, tudo tem um pouquinho de fogo, né? E tudo tem um pouquinho de água. Sacada, gente, dos caras. Para mim, esses caras eram muito mais inteligentes que um cientista de hoje que tem milhões de instrumentos, né, eletrônicos e tal, para poder descobrir as coisas. Tá? E isso se chamou magia. Tá? Se chamou magia. Tá bom? Belmonte Norma. É verdade que na Rosa Cruz você reza e agradece a Deus? No ocultismo, Deus não precisa de oração nem de agradecimento. Né? Belmonte, nenhum lugar é perfeito. Rosa Cruz não é perfeita, a maçonaria não é perfeita, né? E existe dentro da Rosa Cruz, hoje em dia, muita influência cristã. Por quê? Porque a maioria das pessoas do mundo ocidental são cristãs, independente da denominação. Então eles sempre levam, por isso que eu digo, a religião ela atrapalha muito essas coisas. Né? Eles sempre levam um pouquinho dentro da sua religião. A Rosa Cruz absorveu muita coisa do cristianismo, mas você tem que ler esse negócio e tirar de lado, deixa de lado, tá? Peneira direitinho o que serve para você. Maçonaria é mesmo, né? O rito escocês antigo e aceito é um rito que, se você olhar, tem o que tem de coisa cristã ali, né? A loja de São João, né? Sabe? Até dentro do próprio rito de York você tem o grau do Cavaleiro Templário, que é um grau cristão, gente. Para você ser Cavaleiro Templário, você tem que assinar um documento dizendo que você acredita em Jesus Cristo. Senão você não sobe no grau. Entendeu? Tem grau judaico, que é o Real Arco de Jerusalém. Entendeu? Tudo tem um pouquinho da religião. Né? Se você olhar para esse arqueólogo que eu conheci, que falou que achava que era a muralha lá de Josué, tá? Ele, se não fosse o carbono 14, ia virar a muralha de Josué, aquilo ali. Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que realmente tirar, gente. Peneirar bastante, tá? E eu não vou deixar de entrar na Rosa Cruz porque tem uns cristãos enchendo o saco. Eu não vou deixar o espiritismo hoje no Brasil, meu Deus do céu, parece até igreja de crente, espiritismo kardecista, entendeu? É um negócio que chega a encher o saco até, tá? Mas tem que tirar, peneira, tudo aquilo que você não gosta. Não existe, gente, nenhuma ordem no universo que vai se encaixar exatamente no que você pensa. Não existe, tá? Não vai existir, não existe, tá? A ordem, ela não vai se encaixar em você. É você que tem que se encaixar na ordem, entendeu? Tá? Então, eu vou na minha loja maçônica que tem um monte de coisa que eu não concordo, tá? Tem um monte de coisa que eu acho até, sabe? Mas tem coisas boas. Eu estou lá pelas coisas boas. Então a gente tem que estar nos lugares que tem coisas boas, tá bom? Belmonte Norma, já ouvi falar que os filósofos gregos foram iniciados nas escolas de mistério do Egito. É um pensamento bem legal. Sim, tá? Vários filósofos gregos, não foi um não, tá? Matheus Jans entrou, Manaíra Milão, obrigado, Manaíra. Valeu. Pessoal, a 20h53, ainda tem aí uns minutinhos, tá? Hoje a live é de 1 hora só, tá bom? Entenderam, gente? Não adianta, qualquer lugar que vocês vão, não tem como você... nada vai se encaixar 100% em vocês. Não tem, tá? Não tem, tá? Deixa eu ver aqui...
É verdade, a religião influenciou até as ordens herméticas. É preciso separar o joio do trigo. O Levi fala muito de Jesus no dogma e ritual, talvez pelo seu passado católico. Exatamente. Era a cosmogonia dele. Entendeu? Era a cosmogonia dele. Você não pode tirar isso dele. Né? Santo Agostinho para mim foi um baita filósofo. Um padre católico. Mas para mim foi um baita no filósofo. Entendeu? A gente tem que peneirar isso. Tá? Aslan Bedeschi, há algum problema em um demolé se interessar por alguns aspectos do caminho da mão esquerda? Não, Aslan, não tem nenhum problema, desde que você não leve isso para dentro da tua ordem. Tá? Não leva isso para dentro da demolé, estuda isso separadamente. Tá? Mas eu não vejo problema nenhum não, querido. Tá? Você só não leva isso para dentro da demolé. Tá? Você pode estudar Telemann, pode estudar o que você quiser. A ordem não vai te proibir de estudar. Tá? O que não pode acontecer é você querer levar isso lá para dentro dos ritos, aí vai dar zebra. Entendeu? Vai dar um pouquinho de zebra, tá, Aslan? Mas sim, a ordem não proíbe, a ordem não te impõe isso, o que você vai estudar. Né? Tá? Então, qualquer ordem. Tá? Tem até ordem que até impõe, né? Mas são ordens que eu realmente não aconselharia que vocês entrassem. Tá? Eu aconselho em ordens que são lugares para você estudar, para você melhorar como pessoa, mas que não seja uma igrejinha, né? Tá? É bem diferente você estar numa ordem e estar numa religião. Tá? A ordem não pode ser religião. Tá bom? Ordem não pode ser religião. Tá? A religião é uma coisa interessante, né? Você tem que ser totalmente, mudar para o modo de pensar da religião. A ordem já não é assim. A ordem já não é assim. Ordem que te obriga, que tem uma doutrina, não é ordem, é religião. Ordem que tem doutrina não é ordem, é religião. Tá bom? Belmonte, não, o que é o enigma da esfinge? Ô, Belmonte, falando em geral, né? A esfinge ela sempre foi considerada, né, principalmente na cultura grega, greco-romana, até na cultura egípcia, como aquela detentora dos segredos, a detentora dos mistérios. Então, as esfinges tinham uma frase que diz assim: resolva o meu problema ou eu te devoro. Né? Tá? Então, as esfinges elas propunham charadas para você resolver. Se você não resolvesse, a esfinge te devoraria. Isso vai muito aí das mitologias, né? Tem até várias histórias, até com o próprio Alexandre o Grande, né? Com a esfinge, né? Que ele desvendou vários enigmas que as esfinges colocaram para eles, né? Ou seja, resolva meu enigma ou eu te devoro. Tá bom? Belmonte não, a religião é uma vacina da realidade. Só que você precisa tomar uma dose a cada domingo. É um mal necessário por causa do sofrimento humano. Sim, algumas pessoas precisam da religião. Tá? Precisam. Tá? Para poder aí ditar a eles. Tem gente, Belmonte, que precisa que alguém diga para eles como eles devem viver. Se não tiver ninguém que diga para eles o que eles têm que fazer, eles ficam perdidos. Tá? Cada um tem o seu nível de evolução. Né? Essas pessoas, a religião é importante. Tá? Só que a religião ela vai os transformar também nos mesmos defeitos que a religião tem. Né? Então é bem complicado. A religião ela traz ela é uma anestesia para o sofrimento. E essa anestesia faz com que você fique insensível a várias outras coisas que se passam ao redor de você. Né? É uma faca, conforme dizia meu pai, uma faca de 2 legumes. É uma faca de 2 gumes, tá, gente? Então, religião é complicado, tá? Ela é boa e é ruim, tá? Ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Bom, pessoal, Belhar entrou e eu tô saindo, Belhar. Poxa! Gente, eu vou encerrar por aqui então a live, tá? Que a live de quinta-feira dura 1 hora. Se vocês quiserem ver uma live de 2 horas, toda quarta-feira tem live no YouTube, tá? Então, lá no YouTube eu tenho live que a gente pode então conversar
melhor, tá bom? Manaíra, melhor, minha religião me deixou muito preconceituosa com as outras pessoas, preferi deixar para trás. É melhor, tá? Tem pessoas que a religião não serve. Para mim a religião não serve, para você não serve, tá? Muita gente, religião só atrapalha, tá bom? Mais profundas para você também. O sofrimento é tão grande que até precisa juntar duas religiões que nem se combinam. Basta ver o espiritismo e o cristianismo. São totalmente incompatíveis. Pois é. Juntaram, viu, meu monte? Juntaram, né? Tá? Pena que cheguei tarde, até mais. Gente, quarta-feira tem live no YouTube também, tá bom? Então, pode ir lá, pode perguntar. Aí são 2 horas de live, eu tenho mais tempo até para explicar para vocês, tá bom? Aqui eu tenho 1 hora só de live por causa de celular, bateria, essas coisas todas, tá bom? Tá? Ângela Bedeschi, obrigado, Ângela, tá? Gente, tudo de bom para vocês. Um grande abraço, que vocês tenham aí um bom restante de final de semana. Não vão beber muito no fim de semana, tá? Gente, um grande abraço para vocês. Vida longa e próspera. Ailton Alt. Tchau.